إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, não louva Allah, que Deus, Criador e dono de todo o universo. Soberano dia de juízo final, tudo criação lhe pertence a Deus. E também é Deus que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que todos os profetas que passam antes de ele. E também não roga paz para a alma daqueles gentes que acompanham aqueles profetas ao longo de sua vida, como aquela giganta mensagem que é enviado para ele, que para tirar a humanidade na escuridão, para levar eles para a claridade. Alhamdulillah, nós louva também Deus para a vida, que saúde, tempo e oportunidade que dá de cada um de nós não pode estar na acompanhar, na conhecer vida daqueles grandes homens que disse ser legado no Islã, que são dos sahabas, companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que nós lembra na última parte da história de Umar ibn Khattab radiallahu anhu, que é Umar, filho de Khattab, não fala de conquista de Jerusalém, não é a forma que Umar vai receber chave na mão de aquele bispo, o patriarca cristão de Jerusalém, que se acordo também que fosse onde não fala tio de aquele acordo, onde que os inimigos do Islã tio biasa então usa aquele acordo do Umar, trata aquele acordo do Umar uma sharia que é sharia e simplesmente acordo do Umar, onde que está me se mostra de como o Islã que tem liberdade de religião, sem analisar contexto de sociedade na altura. Porque se analisar o contexto de sociedade na altura, como a gente está vive aquele tempo, como que conquistadores está a atuar, riba de gente que conquista, é não olhar de como aquele tratado de Umar é muito evoluído e muito mais progressivo e mais avança do que outras civilizações ou outras sociedades. Até porque, se não lembrar até invasão própria de cruzados que saem da Europa, que vai para o Médio Oriente, se não joga história, não olha crueldade que é fazer, maldade que é fazer, seja para cristãos que têm mesmo crença, ou não crença, mas não fala mesmo filosofia, que eles como que matam aquelas, sim fala de judeus que muçulmanos, ou que chega a Jerusalém. Ou antes de chegar a Jerusalém, massacres que fazem, aqueles cristãos que têm diferentes ideias com eles. Então, que lá na finais do século XII que lá acontece. Então, se não fala de tratado do Umar, não fala de metade do século VII. Esse na metade do século VII, se não compara com outros tratados daquele tempo, não é como o tratado do Umar, e muito mais tem liberdade do que outros conquistadores. Isso é como fala aquele bias, e que é justo para não tomar o tratado do século VII de Umar, para não comparar com o tratado de Geneva ou tratado das Nações Unidas, e duas coisas totalmente diferentes, porque tem mais de que militar lá na metade. Então, e que faz sentido para nós estar a comparar um tratado de século VII com o tratado do século XXI ou século XX. E para continuar, depois da conquista de Jerusalém, muçulmanos continuam a avançar com o batalhão de Amr ibn As na liderança, com o apoio de Jubair ibn Awam. Com o apoio de Jubair ibn Awam, e Amr ibn As ia avançar para o Egito. E durante aquela altura, o Umar riba
pa Madina, imanda Amr ibn As imanda al carta pa falar de como se no caso que entra bainda, se no caso que entra bainda, se no caso que entra bainda Egito, pei volta, mas Amr ibn As, os que mensageiro chega e se vira como ordem que bem e pode ser de Omar na muda de ideia de pequeno avançar para o Egito. Amr ibn As fala mensageiro e fala a guarda ainda. O que Amr ibn As kunsa entre Egito, o que conquista a maioria da parte de Egito que kunsa toma mensageiro e fala, olha, lê carta, mas ninguém trabalha território de Egito. Então, assim que Amr ibn As ia avança, na poder de Deus, se não lembra, sempre que não fala, não está falando Deus que está falando, Musabbibul Asbab, ele que está abre porta de sorte para gente, ele que está ajudar alguém para conquistar na vida. E tudo que o pecador conquista na vida, o que está conquistar para força de boa, o que está conquistar para inteligência só, mas sim, o está conquistar com força ou dádiva de Deus. Então, muçulmanos, que glória, tudo que hoje, aquele tempo, que conquistas que fazer, e que nada mais fica ajuda de Deus. Então, Amr ibn As e conquista Egito, e que conquista Egito na sua totalidade, mas a maioria parte de Egito e conquista, gosta Amr ibn As, se ideia e para chegar a Alexandria. Alexandria, que nós sabemos na altura, bizantinos, e centro de conhecimento cristão, e mesmo Egito próprio, centro de conhecimento cristianismo na altura. Então, Alexandria é capital, se não falava na África, atual África, naquilo, a Óssia está ficando na atual África, e Alexandria é uma das cidades mais famosas do mundo na altura, e então, na norte da África. Então, Alexandria e era honra para bizantinos se controla Alexandria. E na outra parte de Alexandria tem aquele mar Mediterrâneo, e na outra parte tem Constantinopla, que é a atual Turquia. Então, esse panoja, maneira que desenha próprio que é escusala, o todo como cria logo um contato escusala marítimo, de que está facilita acesso de Constantinopla com Alexandria, através de água. Então, e que foi fácil muçulmanos para conquistar escusala, através também próprio Alexandria, e foi governado para gregos, depois de romanos, depois na altura estava na mão de bizantinos. Então, e que foi fácil para muçulmanos para fazer mais com o poder de Deus, o que Heracles na preparar na Constantinopla para vir reforçar na Alexandria através de via marítima, que muçulmanos nunca, aquelas bem de deserto, nunca é diferente, luta com gente de que maneira, está só num lado e que elas não recebem reforço através de via marítima. Então, e que foi fácil, mas o que Heracles na preparar para bem apoiar as coisas ali, Calia, Heracles morre, para nós que estudo que Deus está fazendo, e dentro de eles próprios bizantinos e com aquele que concordes generais próprios, gostam que não busca posição neles, acaba para fraquecer, e gente de Alexandria para ajuda, para gente desses coisas bem deles, conseguir, acaba para entregar a muçulmanos, assim que Amr ibn As conquista a cidade de Alexandria. Esse para nós poder de Allah, para não imaginar que árabes beduínos que há 20 anos atrás, romanos que interessaram deles, bizantinos que interessaram deles, persas que interessaram deles, egípcios que interessaram deles, e um povo que não tinha nenhum tipo de valor na sociedade na altura, depois de 20 anos, ela controla a maior cidade do mundo. Ela controla a maior cidade do mundo. E Amr ibn As e manda carta a Umar ibn Khattab, que é o líder de muçulmanos na altura, e manda a carta de explicar como é conquistar as coisas lá, se Umar não permitiu fazer Alexandria capital.
Umar falal não, camisa para fazer capital, para ver que, para ver como muçulmanos que têm barcos, que têm escusa lá que não pode controlar a fronteira marítima. E falal como não, misi para deixar Alexandria, o vai criar capital no outro lado. Assim que Amr ibn As, depois Amr ibn As dá também outra opinião e falar de como que manda no cana e abre mar Mediterrâneo no colar com mar vermelho. Que escusa lá mar vermelho para não colar aqui dos, assim está facilitando o acesso ali de Egito para em vez de não fazer manga de tempo na água na deserto na yanda, não estou usando só água não fazer, Omar falar não, se não faz aquilo, ainda dá outro gente acesso a Meca. Esse para nós a visão de Omar, aquele tempo com o mapa que tem, Omar na Medina, nunca tem acesso a aquelas coisas, mas Omar na Medina ainda dá ordem, ainda falar ali como se ia abrir e fosse de colar do mar Mediterrâneo com o mar vermelho, dia e poder facilitar a gente chegar a Meca. Meca também é mais fácil, porque se não se vê, a hoje nas zonas de Jeddah e quase está banhado para o mar vermelho. Então assim que Umar ibn Khattab também, Amr ibn As informal de como, na altura, gente de Egito tem hábito de que cada ano hora que rio Nilo e com só que se água com fazer se água com seco e tem gente de rio Nilo e tem cultura egípcios que está fazer está buscando uma família busca uma bajudinha virgem está paga aquela família depois está vai tomar aqui bajudinha e larga na água como para Nilo poder continuar e também para movimentar. Cada ano aquela cerimônia que está fazendo na rio Nilo de um baju da virgem que está matando rio para poder fazer rio Nilo para rio Nilo fazer normal, para movimentar normal, se corrente. Então, hoje aqui mensagem chega a Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, Umar fala, Amr ibn As, acabou preocupar, nem escrever carta. Ora que essa carta chega, buta firmanta de estudo, bule a carta, buferche essa carta na rio Nilo. Mas que Umar me se faz, esse cá magia que Umar me se faz, mas Umar me se para ler carta para mostrar gente de como que rio e que está na poder de se cabeça, mas sim está na poder de Deus. Então assim como Umar ibn Khattab escreve carta, daqui fala de Umar, Amirul Mu'minin para rio Nilo. E falar rio Nilo, se no caso existe só de boa vontade a boa próprio rio, se no caso existe de boa livre, espontânea vontade, ou está faz tudo de boa vontade, então acabou enchi e também para a corrente existe pode ficar assim. Mas se no caso, mas se é contrário, no poder de Allah que a bota movimenta, no poder de Allah que o iago está enchi, no poder de Allah que a boa Nilo existe, então não pedir Allah para Allah fazer com que volta normal. Então assim que Amr ibn As é fazer que coisa surda para mostrar que para mostrar gente fé. Porque aquele gente de Egito na altura, principalmente que gente que está vivendo no rio Nilo, é que tem fé, é pensar como o rio Nilo está controla essa cabeça. Hoje aquilo que está fazendo desde lá até hoje, o rio Nilo nunca mais cria aqui mesmo problema que cria aquele tempo. Então, manga de gente às vezes está falando e suposição como eu fazer, onde que manda rio Nilo carta ou talvez e magia que fazer, que a magia, mas assim, se convicção, se fé que escreve aquele, também me se para gente de Egito, ou para aquele povo que estava no rio Nilo, para aprender, perceber como o rio Nilo, que está fazendo de vontade, mas sim, está fazendo de vontade de quem que cria o próprio rio Nilo. Então, assim como Umar ibn Khattab, através dessa carta, rio Nilo até hoje, rio Nilo nunca mais, o rio Nilo até hoje continua fazer normal e continua se corrente continua fazer andar normal. E suma que não lembra antes da conquista de Egito, Umar logo no início do califado de Umar conquistava Damasco conquistado através de Khalid ibn Walid.
Então, Damascus conquistado, Umar ibn Khattab manda suma governador de Damascus manda Yazid ibn Abu Sufyan, que seja dos filhos de Abu Sufyan, de Yazid Abu Sufyan, filho de Abu Sufyan, manda depois que bim aconte aquele doença, aquele vírus que acontece nas zonas de Asham. Agora quando nós falamos Asham, não fala de Síria, não fala de Jordânia, não fala de Líbano, não fala de aquela área assim tudo, Jerusalém, aquela área tudo naquela altura ia acontecer vírus que espalha de que manga de gente morre. Naquele gente que morre, manga de muçulmanos também, para aquele vírus morre, de que Yazid ibn Abu Sufyan faz parte daquele gente que morre naquele taun abas naquele vírus que aconteceu naquele tempo, o que morre se irmão que seja do Muawiyah ibn Abu Sufyan toma poder e depois Muawiyah o que ainda faz nomear esse filho, coisa que manga de muçulmanos bem contesta, esse filho que chama nome de seu irmão grande Yazid ibn Muawiyah, que ele grande Yazid ibn Abu Sufyan e se sobrinho chama Yazid ibn Muawiyah. Então, assim que e caso escusa lá como manga de sahabas morre, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah morre naquele escusa lá, Muadh ibn Jabal morre naquele doença, naquele praga, escusa lá como vírus que faz aquele tempo e também Fadl ibn Abbas, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se não lembro o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doença Ali que Fadl que pegar para levar para a mesquita num dia sábado de tarde. Então, esse Fadl também acaba para morrer naquele vírus que faz aquele tempo. Que normal, Umar ibn Khattab, manga gente morre, mas morto de quem que mais deixa Umar triste e morto de Abu Ubaida. Porque aí alguém que Umar mais identificava aquele suma, que quem está admirava nas sahabas e está admirava tio Abu Ubaida, se simplicidade, com tudo o controle que tem de força que tem, tudo conquista que na conquista, sempre vive essa vida humilde, sempre vive na pobreza, nunca e diz esse coração nunca escuta lá coisas mundanas corrompe esse coração. Então Umar contente ba tio para Abu Ubaida que aquela morre, Umar que é do Amirul Mu'minin e fica muito triste e lamenta tio morto de Abu Ubaida. E também manga de sahabas fala o que Abu Ubaida morre, o que não vai inteira o corpo de Abu Ubaida e fala os não inteira tio conhecimento, e alguém que conhece desde Makkah e faz parte daquele gentes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante sua vida e fala eles como Abu garantido paraíso. E depois da conquista de Asham, se não lembra, o profeta Muhammad fazia a profecia de conquista de como muçulmanos entregados, de conquista de aquela zona, e gosto nota vira para o Império Persa. E aqui aconteceu, desde o tempo de Abu Bakr, Abu Bakr estava focado na sua fronteira com o Império Persa. Havia de que rei que estava que Khosrow de Kisra, então se maneira própria que está comportava e que está se maneira que está comporta depois se filhos que vêm tomar isso da maneira que está comporta e gente que está adora fogo e a coisa que está deixava a própria fronteira muçulmano sossegado. Então, mas antes de nós chegar a falar de conquista, não é preciso para não lembrar, para não riba atrás, desde os primeiros tempos de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makkah. O verso do Alcorão bem daqui fala porque ele informa o profeta, ele informa muçulmanos de como romanos perderam guerra, mas depois de alguns anos, romanos também na vence. Então, aquilo acontece de que romanos perdem batalha, depois romanos recuperam e depois é bem ganha mais persas. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de romanos voltar a ganhar persa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia imigração, se não lembra. Havia o persa ganha romanos, o profeta Muhammad estava ainda na Makkah.
depois profeta Muhammad naquela altura, e a altura que o Império Persa mais conquista nessa história. O Império Persa naquela altura, e a altura que é mais conquista nessa história, é tem Bakhi Khusro, que com um rei famoso que é tem Khusro Parvez, e um rei famoso que é tem que está considerado, outros até está adorável próprio. Então, eu já vejo como Khusro isso uma salvação para o Império Persa. Em momento que o Império Persa tem fama, tudo aquilo zona, para não imaginar que romanos, Império Persa domina romanos, tem Jerusalém, Khusro vai ter Jerusalém, de que toma, que cruz, que cristãos falaram como é que original cruz, de que Jesus Cristo pregaram nele, ele que cruz e leva para escusar, para humilhar cristãos. Esse para não olhar na altura que o Império Persa, na falar do Império Persa, profeta Muhammad sallam na imigra, o profeta Muhammad na imigra, se não lembra de história, o gente sinta alguém bem e fala, o profeta, o do gente, se soma profeta Muhammad, e se soma Muhammad que Abu Bakr. Shuraka ibn Malik está lá, me fala ele, não, boa, aquela é aquele gente. Depois, aqui a gente discute por Shuraka ibn Malik, vai aquele caminho que o homem indica. E hoje o profeta Muhammad sallam que Abu Bakr, tudo hora que vai arrancava, vai, que se cavalo, e se uma vento que faz no deserto, se cavalo que está por bem nenhum cão. E Shuraka ibn Malik grita eles, e fala, bo peran, cana faz boas mal. Que hora, Abu Bakr que pera Shuraka ibn Malik, e fala, não se vira como nunca pode fazer boas nenhum tipo de mal. E o profeta Muhammad faz uma profecia. E fala Shuraka ibn Malik. E fala alguma coisa sinti dia que vou pôr coroa de Khusro na boa cabeça. Como que sinti aquele dia que vou pôr brasilete de Khusro na boa mão. E fala alguma coisa fica. Khusro, escuta lá, Shuraka ibn Malik fala quem? A mim. Quem que fala Khusro? Khusro de Persa. Rei de Persa, profeta Muhammad sallam falar assim, eu vou imaginar como que sinti aquele dia. Essa é uma profecia do profeta Muhammad sallam. Naquela altura, o Khusro, ele que não lidera, ele que não manda na Jerusalém, ele que não faz que missina desfazer na Jerusalém. De nada Império Persa, todo chega Jerusalém. Esse é antes de conquista de Umar. E o profeta Muhammad sallam na fala Shuraka ibn Malik. E na falar ali como vou imaginar como que sinti aquele dia que eu pui brasilete e também vou pui coroa de escusa na boa cabeça. Shuraka ibn Malik fala a mim na pui escusa de que homem mais poderoso do mundo na altura. E fala assim, dia na chica vou pui esse coroa na cabeça e também vou pui esse brasilete. Essa é a primeira profecia. Outra profecia e Ocha jintis vai atacar Medina. Ocha árabes junta com alguns judeus vai atacar Medina, vai atacar para acabar com Medina, mais de que 10.000 soldados que vai querer. Para poder acabar com Medina bias. E o profeta Muhammad sallam chama pedindo opinião de que Salman al-Farisi da profeta Muhammad sallam opinião de Koba Medina. Então tinha Koba Medina, Koba, faz aquilo Koba, profeta Muhammad sallam sahabas hoje pedra onde que o profeta Muhammad é capaz de quebrar aqui pedra que o profeta Muhammad sallam. Profeta Muhammad sallam conforme na sua pedra faísca na fazer profeta Muhammad na grita takbir Allahu Akbar. Hoje muçulmanos entregaram tal até esquece. O profeta Muhammad menciona Império Persa e fala hoje pilares de Tesifon que são Madain na língua árabe é chamado Madain. Na história que mais fazida é chamado Tesifon. E falam hoje pilares branco de Tesifon. Tesifon é a cidade mais destacada na altura no Império Persa. E a cidade mais moderna no Império Persa na altura, se pilares que tem, se castelos que tem, que bonito. O profeta Muhammad sallam fala hoje até pilares branco. Onde que o profeta Muhammad sallam nunca chega de bai Tesifon. Nunca chega de bai Madain, nunca chega de pisa se pela. E falam hoje pilares branco de aquele mármore de pilares branco de Tesifon. Hoje a nós muçulmanos não entregaram chave de Tesifon.
Essa mais profecia que o profeta Muhammad sallam fazia antes de morrer na conta de como o Império Persa na conquistado para muçulmanos. Outro coisa é manga deles e tem hadith que menciona próprio o nome de Império Persa e o nome próprio de que rei. E o profeta Muhammad sallam o que faz tratado do Hudaybiyah, mais viagem, o profeta Muhammad sallam pediu para escrever carta para Khosrow. E escrever carta, que carta chega na mão de rei, imperador, e rompe carta do profeta Muhammad sallam. O que rompe carta do profeta Muhammad sallam e manda aquele mensageiro para riba para vir falar profeta Muhammad sallam do como e rompe essa carta e também ele mesmo rei e manda desse governador nas zonas de Yemen, que é chamado Ba'azan, para que ele manda 2 gente vai falar profeta Muhammad sallam de como para vai prender profeta Muhammad sallam para levar para Persa, para o Império Persa. Para falar de como a chefe de árabes na manda pedir, manda chamou para o bem. Se bocana bem não levou a força. E o profeta Muhammad sallam o que eu notícia de como aquela rompe se carta, o profeta Muhammad sallam fala Deus na quebra esse império. E fala Allah, que seja o criador dono de todo o universo, na quebra esse império, e na padiga esse império. Mazzaqahum kullu mazzaq. E fala ina destruir esse império. O profeta Muhammad sallam fala diante de sahabas, e fala Allah na destruir esse império. E o que aquele 2 homens bem e fala, o profeta Muhammad sallam fala aquele 2 homens, e fala eles como bobai fala bo senhor, de como senhor desse senhor mata esse senhor. Que seja como Deus, se as coisas daquele homem Khosrow morre, bobai fala Ba'azan de Yemen, de como quem que manda que seja Khosrow morre. E o que aquele homem chega na mesma altura, Ba'azan recebeu notícia de como Khosrow é assassinado pacífico. Para ver que coisa Ba'azan converte logo. Que dos partes de Yemen torna parte muçulmana logo. Parte de Ba'azan, que Ba'azan na governa, que parte tudo torna muçulmano, para Ba'azan convertir, para ver que mensagem do profeta Muhammad sallam. Profecia do profeta Muhammad sallam. Alguém na Madina na conta de como aquele rei que mandava bem para bem prender e morre. E morre. Allah na destrui esse reinado, esse trono. Então, assim que o profeta Muhammad sallam esse três profecias, e tem mais de profecia que o profeta Muhammad sallam fazia de Império Persa. Então, o que o profeta Muhammad sallam morre, Abu Bakr fazia, Umar bin fazia, gosta de chegar à altura onde Umar manda os homens para zonas de Império Persa. Que na altura o que filhos de Khosrow kuna manda, Khosrow morre para na tempo do profeta Muhammad sallam suma como fala, se filho que assassinar e que lá que na fasiba. Onde que faz batalha de Qadisiyah. Depois batalha de Qadisiyah, onde que conquista Babilônia, dos cidades mais antigos na história da humanidade. Se não lembrei mencionado até no Alcorão, Babilônia, e cidades mais antigas onde que Ibrahim alayhi salam bin nel, naquele lado que Ibrahim alayhi salam bin nel. Então, e além de que o profeta Muhammad sallam, o Umar ibn Khattab, e manda ainda se tropas avança, se tropas gostam avança para Ctesiphon, Madain, onde que na poder de Allah muçulmanos conquista Ctesiphon. E conquista o Império Persa na sua totalidade. Para o profeta Muhammad sallam fala, se não há diferença, Império Bizantino, o que recebe carta do profeta Muhammad, respeita a carta do profeta Muhammad sallam. Heracles respeita a carta do profeta Muhammad, profeta Muhammad que dá praga. Mas os homens de Persa, profeta Muhammad dá eles praga. E fala, Allah na destrui seu trono, Allah na destrui seu reinado. Assim que Sassani do Império Persa, assim que ser reinado acaba. Porque o profeta Muhammad sallam deles praga e fala ser reinado na destruição, que é destruir essa carta. Então, o profeta Muhammad, o Umar manda seguintes,
Saad ibn Abi Waqqas estava naquele grupo, ele que era general naquele grupo, comandante naquele grupo, acompanhado com Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, suma que não sabia história, e era judeu cristão, que bem converte. Então, aquilo é essa zona que ele sai nele. Então, facilita mais a comunicação entre muçulmanos. E não já Salman al-Farisi, próprio seu sangue, está com muçulmanos. Então, assim que Saad ibn Abi Waqqas e conquista, mas para não imaginar o Tesifon, aquele reinado, os reis que passa antes, que se joias que tem de ouro, tudo coisas que tem de ouro. Saad ibn Abi Waqqas e toma aqui coisas tudo e monta caravana e manda aqui coisas tudo para Madina. Hoje aqui coisas chega a Madina, mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Chitep, mesquita em Chitep, joias de ouro, coisas que recuperaram naquele castelo. O Império Persa acaba aqueles fep, aquelas cure, um dos filhos de Escos que sobre aquelas cure abandona o Império. Aquele dia, Saad ibn Abi Waqqas entra a mesquita, entra a Tesifon, naquele palácio de Tesifon. Para não imaginar o palácio de Tesifon, Saad ibn Abi Waqqas, na fazia oração dentro do palácio de Tesifon. Aquela cidade mais maravilhosa na altura, naquele Império Persa. O Império Persa construiu aquela cidade para eles dessa maneira. E Saad ibn Abi Waqqas na Yandala, suma governador, suma chefe de tudo aquilo coisas. E manda aqui coisas na mesquita. Umar ibn Khattab punta nde Shuraka ibn Malik. Shuraka ibn Malik chamado. Umar ibn Khattab toma aquele brasileiros, que pulseira de aquele rei de Khusru, de ser reinado, de ser antepassados, que coroa que está usa e põe na cabeça de Shuraka ibn Malik. E toma aqui pulseira e põe na mão de Shuraka ibn Malik. Shuraka ibn Malik na anda na mesquita e alça ombro. Todo mundo contente, na fala profecia do profeta Muhammad concretiza. O profeta Muhammad contava a Shuraka ibn Malik antes de ser muçulmano e falar de como imaginou o dia que buna põe brasileiro pulseira de Khusru na Bumon, que é do imperador persa, e que o resto de coisas que sobra, muçulmanos dividir, suma que está dividido, outra parte vai para tesouraria. Mas para não imaginar, irmãos, para não imaginar aqueles muçulmanos que há pouco ano é cercado na Meca, é cercado de um lado para o outro, é que permitido nem raça, é que permitido fazer nada, aqueles muçulmanos depois de um ano, e aqueles mesmo muçulmanos que domina Império Persa, e aqueles muçulmanos que domina Damasco, aqueles muçulmanos que não mandam na Jerusalém, aqueles muçulmanos que não mandam na Alexandria. Para não imaginar na cabeça de quem quer esta chibi, uma civilização que consa, uma sociedade que consa de um tempo de outro, domina tudo os imperadores, domina tudo os impérios. Esse só mesmo Allah que está fazendo. E que a força de pecador que está fazendo, mas sim quem que está fazendo, e força de quem que cria todo o universo, que seja força de Deus. Saad ibn Abi Waqqas, aquele gente que é cercado de um lado para o outro na Meca, gente que é torturado, gente que é insultado, gente que é permitido nem parar na rua. De um momento para outro, é sendo governadores daquela cidades mais privilegiados do mundo na altura. E só poder de Deus que está fazendo. Então, Umar ibn Khattab, esse para nós a glória que o Islã hoje no tempo de Umar ibn Khattab, que nunca mais o Islã vive depois de morto de Umar ibn Khattab. Islã hoje conquistas que nunca mais o Islã hoje. O Islã hoje unidade que nunca mais o Islã hoje. O Islã hoje honestidade, justiça no tempo de Umar ibn Khattab que nunca mais o Islã hoje. Falando além de própria humildade de Umar ibn Khattab, para você um líder que a gente não admira, um líder, e precisa ter também humildade dentro de você. E precisa ter humildade dentro de você. Bias,
bias Umar ibn Khattab oche kabarasa de noite kabarasa isha Umar ibn Khattab não kabarasa fajr oche kabarasa fajr Umar ibn Khattab sai de mesquita com sayanda panoja humildade de Umar ibn Khattab e sai de mesquita com sayanda oche yande baiteno kau ichiga e juda minjer que teneba si filho na chora Umar ibn Khattab juda kil minjer faz tudo ndeke minjer na lamenta e caravanas que na fasiba minjer na lamenta de como Estado Islâmico na altura kata juda meninos e Abdurrahman ibn Auf oche baila ele estuda juda kil caravana eu segui Umar e hoje ele estuda juda kil caravana anta oche aqui coisa minjer na fazer aqui coisa Umar ibn Khattab autoriza oche aqui coisa fazia autoriza para cada menino para cada minjer hora que está grávida cada minjer hora que está grávida para ter subsídio na tesouraria do Estado Islâmico Umar que faz isso e no tempo de Umar que faz calendário que não tem os calendário muçulmano Umar cria governação Umar cria manga de coisas no Estado Islâmico, coisas que mudaram naquele tempo que existe, no tempo do profeta Muhammad sallallahu nem também no tempo de Abu Bakr e que existe. Umar evita de tudo que é luxo, pois sempre que ela falava para compor mesquita dessa maneira para fazer para modificar, só aquele tempo bem é enriquecido um bocado, que seja do Estado próprio enriquecer, Umar fala não, nunca me se pagou compor nada na mesquita, nunca me se pagou embeleza a mesquita para poder bem corromper coração de pecador, de crentes. Para nós, já hoje, gente que está em Meca, é mais está focando na pilares de Meca, ou na pilares de Medina, chão de mesquita, como aqui mesquita compudo, de que é foca próprio nessa peregrinação. Esse que o Umar o estiva nesse tempo, que o Umar fala, para cá embeleza a mesquita. Esse que o Umar o estiva, que o Umar fala, para cá embeleza a mesquita. Bias também, o camelo de gentes que está da simola para aquele pobre, se está juntado para tudo, depois está dividido. Aqui camelo, dos camelos perde, Umar ibn Khattab sai para buscar camelo. Ali olhar, ali falar, Amir al-Mu'minin, líder de muçulmanos, que é que não faz? Falar, não vai buscar camelo, que perde. Que não falar de como humilhando de tal maneira que ninguém pode capelir mais. Umar Ali na falar assim de como baixa de tal maneira que tudo que me seguiu e que tem a maneira de ser do mais humilde de que bom. Abo Amir, abo chefe de muçulmanos, abo líder de muçulmanos, não sai para buscar camelo. Não vai buscar camelo que perde. Umar falar de como aquilo nem se na Iraque cabra perde. Nanha escusa lá, nanha califado, não vai buscar. Nem se na Iraque que seja nas zonas de Iraque, Kufa, ensina Kufa com cabra perde, não é tempo, para que me falar como no tempo do Umar que tal coisa furtada e perde, nasce do primeiro gente que nasce vai buscar que coisa. E Umar ibn Khattab falou bias e sinta na mesquita, eu a cara de Umar, que cara de tristeza, Umar, fala, Amir al-Mu'minin, que não passa? Umar o que lora lembra de Abu Bakr, se amigo e não lembra o profeta Muhammad sallallahu e fala não lembra momento dos momentos mais felizes da minha vida que não lembra fala que dos momentos mais felizes da minha vida e fala o que não vai peregrinação bias profeta Muhammad sallallahu que seja aquele bias que Abu Bakr vai profeta acabai e fala o profeta Muhammad sallallahu fala nher monsinho e choman dinheiro monsinho como aquele momento mais feliz da minha vida que dos momentos mais felizes da minha vida para o profeta Muhammad sallallahu na chomang a minha Umar e na falang nher monsinho se vai peregrinação tem paciência pedir Deus para mim pedir Allah para mim nher monsinho se vai peregrinação tem paciência pedir Allah para mim aquele momento mais feliz dos momentos mais felizes da minha vida que não lembra esse momento que ela que dizem assim e Umar está vivendo tão humilde que se filho que seja do Hafsa vai dia se cau e chega hoje se papé e fala se papé
e fala nya pape jubi ne estado ka bona vive nel abo que líder de muçulmano que tudo coisas que não entra tudo riqueza que não entra jubi bu vida que não leva jubi como que bona vive nya pape que era bide falar assim de como Hafsa e falar minha filha e falar na deixou para o próprio cedo possedo juízo des pergunta que vou fazer na deixou para o próprio julguês como que o marido vive para que ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila que está comparado que as maneira que a mina vive a mim ainda não vive luxo comparando a o marido como que o marido vive e com se contar bu lembra o marido tá dita na palha de Tamara bu lembra o marido e com se conta Hafsa com se chora ela o marido com se chora ela lembra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala qualquer problema se não imita agora que tal homem Hafsa disse assim pape assim que Umar ibn Khattab também e continua essa vida que vida de humildade bias Hormuzan bem e era bom governador de Persa e bem para Madina como para bem kunsi para bem visitar Umar ibn Khattab o cha Hormuzan bem e chega pensando como ele chega a Madina e não chega hoje aqui castelos não chega hoje aqui palácio não chega hoje aqui coisas tudo e chega e punta de líder de muçulmanos é mostrar Umar ibn Khattab Umar ditava base árvore e pôs chinelo e ditando a cabeça riba esse chinelo e falei eles que líder de muçulmanos é falar assim é homem que dita lá que pôs chinelo pôs a cabeça riba de chinelo e dita base de árvore e escusa lá Qais ibn Marwan conta de como bias também Qais ibn Marwan bem e bem de escusale bem de Kufa e cheguei fala Umar ibn Khattab e fala Umar ya Amir al-Mu'minin o líder muçulmano de crentes e fala de como e tem alguém na Kufa que está na sina gente do Alcorão sem baseia próprio pega aquele cópia escusale pega Alcorão mas sem na tira de si cabeça de si memória Umar ibn Khattab que hora fica nervoso e fala quem que faz isso que ele fala assim de como Abdullah ibn Mas'ud o cha Umar o binome Abdullah ibn Mas'ud Umar keta e fala Abdullah ibn Mas'ud que na faz isso e fala sim e fala Abdullah ibn Mas'ud tem tudo legitimidade de fazer e fala lembram bias nem andava mi profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Abu Bakar non yanda no obi alguém na raça e profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando e fala se bom missio obi Alcorão fresco suma na altura própria que está revelado de Jibril alayhi salam para mim vou suguta como que é alguém na recitar Alcorão e depois no firma profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam firma e na suguta como que ele está alguém na recitar Alcorão depois hoje aquilo acaba aquela coisa fazer doa profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala pedi Allah na dau pedi Allah na dau logo hoje aquilo acaba fazer não passa não continua não vai e fala logo que se para aquele só fazer rápido para poder vir para onde que ele está lá me está nele para vir conta aquilo que é acontecer hoje antiga Ngoja Abu Bakar estava lá e explica que ele está lá que cedo Abdullah ibn Mas'ud Abu Bakar na contar tudo que passa hoje Umar só se para deles Umar pensa bom peram fazer rápido para vai contar e assim como Abu Bakar jornal baja logo fala Abu Bakar nunca ninguém pode competir com na bondade nunca ninguém pode competir com na bondade humildade de Umar costuma bater fala jintis e costuma bater fala jintis de como se dentro de boas quem que mais gosta dele e que alguém que está apontando erro que está contando verdade dentro de boas que alguém que mais está admira e que alguém que está apontando erro e que alguém que está contando verdade logo Umar está fala
Allah por de tudo que eles que está contando, tem pena de que eles que está contando verdade. Umar que tem um problema de confrontar e de contar a verdade. E bias também, Umar ibn Khattab, e sintava a comunidade, de que fala de como, e fala eles de como, e nota de como casamento, gente na cobra tio na casamento. E fala nota de como gente na cobra tio na casamento, a partir de hoje para diante, estipula preço de casamento. O mulher lanta e fala ao Omar, e fala em casa de acordo com o Omar fala para o casa de acordo com ele. E fala para de como Allah fala no Alcorão de como nem se tesouro que o dá mulher, or que pedir o casamento, cabo pedir ele de volta, deixar ele. Allah que limita preço, Allah fala nem se tesouro. Como é que a Bogoro também tem ousadia de limitar preço de pedir casamento? Umar ibn Khattab, que loura automaticamente fala que ele mulher, você tem razão, a mim Umar não tem culpa. Você tem razão, a mim Umar não tem culpa. Umar ibn Khattab, bias, o que ina papel de jintes, Salman al-Farisi fala Umar não can obedeci e não can obedeceu. Umar fala al Salman al-Farisi papia e fala papia de como o dividindo coisas, a não estudo o dano cada quem manta e a bo toma 2 manta para não é líder de muçulmanos. O que coisas chiga, mas que na dividir. Salman al-Farisi fala como a bo toma 2 manta a nos budano cada quem somba que não can obedeceu para que é justiça. Logo Umar fala se filho Abdullah e fala lanta Abdullah lanta o papia Abdullah lanta e fala Umar ibn Khattab e fala se pape e fala muçulmanos e fala é pano que o pape tem suma e tem altura que pano cana chigalba como daquele pano que a mim o que não dividido que é pano que lá canto mandanya pape que pode ter 2 panos. Umar ibn Khattab chama se filho, para se filho firma, para se filho publicamente para confessar que acontece. E mesmo também na vida, para nós, é tudo para nós a humildade e justiça de Umar ibn Khattab. Mesmo na sua vida também, filho de Amr ibn As na Egito e vai corrida de cavalo. O que vai corrida de cavalo, aquele egípcio ganha a corrida de cavalo só, que pouco tem que mantampa que faz cavalo que e surya aquilo na cabeça e fala aquilo como que tá ganhando bus a nós sabendo a nós que na governa ali na minha papai a minha família que na governa ali na Egito. O que coisa acontece que o homem vai para Madina e vai queixa na mão de Umar. Umar manda chama Amr ibn As e manda chama seu filho. E fala para o pé que elas vai para Madina, o rapaz explica, Umar fala, toma mantam para tornar. Que ela toma mantam para tornar filho de Amr ibn As. Amr ibn As era o governador do Egito. E tornar, e falar, tornar, o contente que ela fala assim, e fala, tomei mantam para nem cabo de tandar riba de cabeça de pape. Pape como se pape ser do governador que ela comanda e abusa na bo. Anta, depois de surreal, soma que surreal, gosto toma aquele mantam para de tandar riba de cabeça de pape. Esse para nós é justiça de Umar. Para nós é humildade e justiça de Umar. E mesmo também na vida de Umar. Umar ibn Khattab, bias e vai negócio de cavalo. E vai negócio de cavalo com sahaba. Não de que aquele sahaba, o que Umar toma aquele cavalo e vai andar de cavalo, e ribanta cavalo na mangusa. O que cavalo na mangusa, logo o homem fala ali como, gosse, o que pode tornar que é cavalo, o que toma ali que tem nenhum problema, gosto bem para vir tornar ali na mangusa. Umar fala, não que fica bem de negócio, fala, não fica bem de negócio, o lambu cavalo vai fazer. Umar fala, então não tem que fazer justiça entre amigos, não, mas não, líder de crentes, líder de muçulmano, fala, então não tem que fazer justiça. Homem fala, sim, não precisa de alguém para fazer justiça. Umar fala, quem agora que vou misti, para fazer justiça, que ela fala misti, chorei.
de Iraque. Um homem que estava no Iraque e fala, mister para Shuraih, percedo, para fazer justiça, percedo juízo. Então, assim que Umar manda chama Shuraih, lá de Iraque e Tisil para Madina. Que ela faz justiça e fala, o homem tem razão e fala, Umar, tem culpa. Umar contente que aquela justiça que Shuraih faz, e nomeia Shuraih logo governador. E fala, sim senhor, apoia alguém de justiça. Não imagino, não houve diferença de Umar que líderes do mundo a hoje. Todo líder do mundo que condena no tribunal a hoje, não faz o inimigo para sempre. Mas Umar, o Shuraih, falar-lhe como você tem culpa, Umar nomear logo e falar, sim senhora, você merece, e nomear suma excusa la governador na zona que está naquela zona de atual Iraque. Algumas histórias de Umar, suma passagem de Umar também, o Umar vai excusa a peregrinação. E vai peregrinação, e hoje caravana que vem de Yemen. Hoje aquele caravana que vem de Yemen e punta calque gente que vem de zonas de Caran. Logo, mostra aquele grupo que vem de Caran. Hoje chega lá e punta quem que está chamado Uwais na voz. Uwais al-Qarni. Mostrar Uwais. E fala lá, boi que alguém que tem problema de pele. Uwais fala sim. E fala, boi que mesmo alguém que tem nesse momento, uma mesa de vida. Uwais fala sim. E fala como anta pedi Allah pe perdão. Uwais fala ma abo que líder de muçulmanos abona pedindo a mim Uwais simples tabi'in. Abo vive com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budisha legado, tem legado, mas de que me a mim simples escusa alguém que hoje sahaba tabi'in. Logo Umar fala-lhe como não, Umar fala-lhe como profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falando. E falando dentro de tabi'in, melhor de tabi'in, se nome Uwais. Ora que vou olhar, vou pedir Deus, por da voz. Que ela fala, mas papia? E fala, papia de kuma, profeta papia de kuma, buta cuida de bumame. Para trato que buta trata bumame direito. Profeta Muhammad olha para aquilo buesco sala. E fala de como aqui o Uwais ina cedo melhor de tabi'in, papia de se bom ação de que está fazendo, que bom ação que está fazendo, e está trata se mame direito. Que ela comanda sempre que bem peregrinação gente de Yemen está por crou. A hoje finalmente eu pedi a Allah para Allah perdão. Então, esse para nós Umar e também falado como Umar tem um princípio e tem bom manha. Sempre que na papel basou falar Umar meio de Deus, botou Umar tá quieta. Se falar basou meio de Deus, Umar tá quieta. Aquele nesse menino que falar meio de Deus, Umar tá quieta. Bias Umar na papel. Sahaba lante falar e falar Umar meio de Deus. Logo todo mundo lante fala mas como é que é? Umar fala bode sal. E fala tudo alguém que consiga ser companheiro assim e falar meio de Deus e alguém que merece dado atenção. E tudo alguém e com alguém que merece atacado. Então, Umar sempre que Umar falava como meio de Deus, Umar está muda por completo. Se eu falava meio de Deus, até o toalha próprio, se cor de pele, como aqui, está muda por completo, ou que falar que coisa, enquanto que contar, qualquer motivo que põe, vou falar que coisa. E Umar costumava estar falando gentes. E está falando gentes como vou fazer boa cabeça balanço, antes de Deus vir fazer vos balanço. Quer dizer, vou fazer boa cabeça balanço antes de vida, hasibu anfusakum. Vou fazer boa cabeça balanço, hasibu anfusakum, vou fazer boa cabeça balanço, qabla an tuhasibu, antes de vou fazer o balanço. Pecador durante a vida fazer boa cabeça balanço antes de Deus vir fazer o balanço no dia de juízo final. Umar costumava sempre estar falando, gente, tem manga de passagens de Umar. Tem manga de passagens de Umar, se não fala, não menciona aqui passagens, nunca mais não cana sai nesse. Umar ibn Khattab, e tem também
outra coisa que e tem também outra coisa se preocupação que é do fé de muçulmanos. Como é que fé de muçulmanos cana corrompido? Como anda desses governadores que tá manda e tá manda aquele gente mais maduro que se fé cana corrompido. E durante a vida de Umar o que vai peregrinação, aquele pedra que o muçulmano está beija, ou que Umar na beija aquele pedra, sempre que na beija aquele pedra, ele está falando como, ele está respondendo, está falando pedra assim, ele está falando se vira como uma boa pedra, buca pode ajudar, buca pode prejudicar. Na beija só para ver como o profeta Muhammad sallam na beija. E assim Umar sempre está mencionando a coisa, está falando diretamente aquele pedra. E também nessa peregrinação que está fazendo, sahabas tu sumunhara como peregrinação Umar tá saiba de Madina vai peregrinação Nintendo e cata montado às vezes Umar tá chegando daqui chegando que sol noite e pus chinelo e ditando se cabeça e dita dorme para não imaginar homem na altura homem poderoso no mundo homem líder de muçulmanos que na governa que na manda na Damascus que na manda na Jerusalém que na manda na Egito Alexandria que na manda na Império Persa, Babilônia, que é do Babilônia, Tesifon, maiores potências do mundo tudo, estava de base de controle. Aquilo homem hora que hora dita chiga, e que está falando nem para montar a tenda, mas sim está dita, se na chão que na dita, está dita na chão, ou distingue, aquilo, coisas que tem distingue, se estera, e distingue, e pôs chinelo, suma se turboceiro e dita e dorme. Sempre assim que Umar consigo se maneira que está dormindo. E Umar assim suma como falou Umar vai que caravana para vai fazer peregrinação. Oke chega na árvore ndeki Udaybia consine ndeki gente faz juramento ao profeta Muhammad sallam. Na árvore que está lá, gente costuma tabai para onde que o profeta Muhammad sinta banana, tá chega sinta naquela árvore, passa costa. Passa se costa onde que o profeta Muhammad sinta e encosta se costa. Umar ibn Khattab falou, mas você que bona faz? Que se do tabiinas. Fala não, que o profeta sinta bali, como anda nós também não tabi nós sinta. Umar manda corta aqui a árvore. Umar manda corta aqui a árvore, para ver que mas se aquele gente está vai passa costa lá. Imagina o povo que na bim. E não tem um povo que na vai dia outro na bim adora naquela árvore. Ou talvez a nós a gente está vai peregrinação na bata vai corta folha de que árvore para bata adora. Então Umar kam misti passo se Deus que nada comanda e manda corta aquele que escusa aquela árvore. Então e passagem também de escusa que gente na batalhão de muçulmanos que nas zonas de Iraque, na Tustar, nas zonas de Iraque, o que vai ter cau onde que descobrir sepultura. O que descobrir que sepultura punta gente de localidade que elas falam de como esse profeta e que está mencionado no Alcorão que está no Antigo Testamento Daniel, profeta Daniel. Se não houve história do profeta Daniel, aquele profeta que, segundo a Bíblia, né, que fala de como ele largaram na cova de leão. Então, esse profeta Daniel, que a gente fala de como esse profeta Daniel, esse corpo, essa sepultura. Umar ibn Khattab, ou Abu Musa al-Ashari, e manda mensagem a Umar fala ali como cabun teral, kau que jintis na hoje para ver se que aquela gente na bem com sabata vai na secoba, para vai fazer visita, ou para vai pedir Deus na secoba. Cabun teral né que gente não é coba manga de coba na diferente lado, e de noite bota vai buscar cau pon teral e bota tapa aquele outro coba tudo, para que a gente se vinde aquele profeta enterrado. Assim como Umar faz, tudo para evitar gente de bata vai pedir na coba para evitar gerações que não bem para bata vai pedir na coba de suma que nosso profeta Muhammad sallam e que permite Islam que está permite para bata vai pedir na coba de alguém que morre e shirk. Então esse para nós Umar se esforço que faz
e faz grande esforço como aqui na preservar o coração, como aqui na preservar a fé de muçulmanos. Goste, para não vai nos últimos tempos de vida de Umar ibn Khattab. Soma como fala, Umar sempre nessa vida e fala, melhor na bolsa aqueles que estão mostrando dinheiro. E está falando, Allah tem pena de aqueles que estão mostrando dinheiro. Então, Umar ibn Khattab, o que vai peregrinação, se última peregrinação que faz, antes de vai peregrinação, Umar pensava que sinais, sinal de se morto. De que apunta sahaba se interpretar esse sonho. Sahaba se interpretar esse sonho. Umar convenceu para o profeta Muhammad sallallahu contar para ele como buna ser do mártir. Buna ser do mártir. E Umar está falando para Allah se buna fazer mártir. Umar está pedindo, se uma conoce bem na islâmica permitir para o pedir morto. Para não Deus para morrer. E que é permitido. Mas sim, o pode dizer já se não morre para morrer na Meca, ou se não morre para morrer na Medina, ou se não morre para morrer assim. Mas o cara fala, Deus me morre. E que ela é permitido. Mas pode dizer já que não morre, para morrer de tal maneira. E Umar está falando, Allah se não morre mártir, para morrer mártir ali na Medina. E se filho está falando, mas papá, como eu posso morrer mártir ali na Medina se guerra que tem ali? Ou pode morrer ali na batalha que tem ali? Umar está falando, Allah que sabe como é que está fazendo coisas. Então, Umar ibn Khattab, logo, suma como fala, eu já vejo sinal de ser coisas lá. Até dia, Umar na despediu de Uzaifa. E na despediu de Uzaifa na Bahia Iraque. E fala, Uzaifa, se Deus camatan, se camure, na tempos que não bem, não queria subsídio para tudo mulheres que está grávida. E que só filhos que não dado subsídio através de tesouraria islâmica, mas tudo mulher que está grávida na Iraque, ou aliás, tudo mulher viúva na Iraque, ela vai receber também de tesouro de Estado Islâmico. Se Deus está em vida. Então, o Zaifa percebeu logo que despedida com Umar na face baia, com conversas com Umar na face, na conta de esse sonho, e se baia de como é despedida com Umar na face. Assim que o Zaifa e vai para essa coisa que pronto, Allah acaba facilita, Umar vive tio tempo, para ver Umar o que bem disse essa coisa na ano 23, 23º de calendário muçulmano. Umar, se a última peregrinação que fazia o que bem, dos kutuba, dos sermão que fazia de sexta-feira, esse último sermão de sexta-feira, e despedir de gente. E falei-lhes como olha sinais de como é morto perto. E falei-lhes olha sinais, tio sinal de como é morto perto. Que elas falaram então, Amirul Mu'minin, suma olha sinal, que mandou cana prontia, quem que nascer o sucessor antes de morrer. Para eu poder morrer qualquer hora, ninguém quer saber. E falei-lhes como, se a mim cuide alguém, não cana sentir mal para ver como Abu Bakr cuide. Mas também, se não cuide, não cana sentir mal para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuide alguém diretamente para depois se traz. Mas disse só sinal. Então, para que ela não pede vos, nesses gente que a mim tem certeza, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que não morrer contente que eles, esses gente para fazer uma chora. Para sinta, a hora que morre, para sinta, é cuide entre eles quem que ser o líder de muçulmanos. Naquele 6 gente, e que 6 gente, e sai naquele 10 gente, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dava a notícia de como entra a glória antes de morrer. E aquele gente que bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde Makkah. Mas se não lembra naquele gente, Talha ibn Ubaidillah morreu na batalha de Uhud. Abu Ubaida morreu na Sham. Que ela morreu naquele doença que eu faço. Abu Bakr morreu El Umar e que pode fazer conta. Logo, neles 4, El Umar e que está fazendo conta, Abu Bakr morre, Talha morre, Abu Ubaida morre. Logo, e sobra 6. Que 6 gente que o Umar fala para cuide entre que 6 gente.
E Umar fala de como se Abu Ubaida estava de vida, Nkana pensa dos bias, ele que na cuide, sumanha sucessor. Logo, esses gente e Osman ibn Affan, Ali, primo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Said ibn Zaid, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, com a Jubair ibn Awam. Esses gente que junta, depois de morto depois de morto de Umar, é cuji Osman ibn Affan, percedo sucessor de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Esses gente que junta, fazer essa reunião durante 3 dias, e chega a conclusão de como é na cuji Osman, para Osman cedo, líder de muçulmanos no lugar de Umar. Voltando durante o tempo de vida de Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, dia, estava na mesquita e na raça madrugada, Fajr. Ou na raça Fajr, e tem homem que vive e de persa. Porque Umar nesse tempo que todo mundo que tem a autorização de viver dentro de, e tem outros gentes, mas esse homem estava dentro, e todo mundo que tem a legitimidade, que tem a autorização, podia viver dentro de Medina, para de segurança própria, daqueles gentes que conservam só conquistado. Mas outros gentes, para ver como é poder trabalhar, poder essas coisas assim, então vai viver na Medina com a responsabilidade de alguém. Então, e tem homem que vive nessa aqui persa, nunca é ser muçulmano, o nome de Abu Luhlu al-Majusi. Esse Abu Luhlu al-Majusi e homem que vive na Medina e vem do Império Persa. E homem que conhecido tem a habilidade na construção, na ferraria, e tem a habilidade na diferentes coisas. Ante com faca e era trabalhador de um sahaba chamado Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu. Esse Al-Mughira ibn Shu'ba, ele que era patrão deste homem de Persa. Ante Abu Luhlu al-Majusi, dia, Umar ibn Khattab na rasanta madrugada. Umar na rasanta Fajr, e bem que faca que mola de 2 lados. E bem que faca que mola de 2 lados e venena também faca. Umar ibn Khattab, no momento que na raça na primeiro raka, e acaba primeiro raka, ele enxergava na canto de mesquita e na pera. Na segundo raka, o Umar firma, ele é segundo sura, ele é fati, ele é segundo sura, onde que Umar faz posição de fazer ruku, e pega esse joelho para bem ngungi, que lora Abu Luhlu al-Majusi ataca Umar e fidel que faca na estômago, e fidel que faca na barriga, e fidel que faca também na zona, na parte de pontada. Que lora Umar cai. Umar cai, Umar fala, é atacado. Que lora muçulmanos que está dentro de mesquita, para fazer que lora Abu Luhlu. Durante aquele dia, gente que que ele mostra, 7 gente morreram naquele dia. Para ver, vem na própria faca. Então, Umar, que hora Umar cai, muçulmanos que hora Abu Luhlu na faquia, na busca maneira de sair dentro de mesquita e na faquia outros muçulmanos, ou que olhar como gosta muçulmanos, tudo que hora raça cortado, muçulmanos tudo gosta da volta dele e que tem maneira, e toma faca e filado com esse coração e mata sua cabeça. Então, como anda, gente sabe qualquer motivo que põe Abu Luhlu assassinar Umar ibn Khattab. Mas bia profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia a profecia e falava como buna ser mártir. E Umar ibn Khattab faqueado dentro de mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hora de raça, e que hora Umar ibn Khattab lambudo suma cau desse filho mais perto bala que seja do Abdallah, e levado para cau desse filho que seja do Abdallah, lá que Umar vai cuidar nele,
de que vai choma aquele tempo que gente esquece de batambe soma ser médicos é choma aquela bem que lore assiste Umaru ocha Umaru fasi ocha Umaru faz ganha só sentido ocha sai de coma primeiro coisa que fala e punta se filho que muçulmanos raça se filho fala assim é raça Umar ibn Khattab pedi Iago é fácil ajudar ele pega Iago raça Umaru completa assim quilora de raça que cedo de madrugada que faquiale que acabantal Umaru paga quilora de raça e quilora médico toma também Iago que o médico que tem homem suma médico e toma Iago que faz que tamara e que tamara e toma Iago daqui e dá Umaru para Umaru bibi Iago quilora Iago sai se intestino panha Iago sai na parte dos intestinos partes que faca panha logo o homem fala Umaru que tem já hipótese então ok daquilo Umaru que informação de como Umaru que tem já hipótese aquilo hora sahaba tudo preocupa esse dia como Umaru que tem já mais outro e que tem já mais outro é sala de fazer sahaba sabai visitar ba Umar daqui Ibn Abbas e vai visitar Umar e chega falar ya Amirul Mu'minin que preocupa cabu preocupa para ver como ocha profeta Muhammad sallam namuri e contente kubo ocha Abubakar namuri e contente kubo e a nós buna muri se buna muri não contente kubo e falar lá me que preocupam ya Ibn Abbas e cá outra coisa que preocupa mas sim a voz que preocupam no dia juízo final para ver ser o bom líder me preocupa com o boss como que não fazer justiça no outro mundo e também depois de mim que não ser o bom comportamento que é que preocupa logo Umar ibn Khattab e continua naquele estado de que Ibn Abbas conta outra passagem também de que Umar e manda seu filho e vai falar Aisha vai pedir Aisha falar de como se não permitem se morrer panterado ao lado de minhas dois companheiros mas se o vai riba de Aisha acabou falar Aisha de como líder de muçulmanos falar Umar falar de como Umar pedi se você pode permitir para fazer na verdade que é casa de Aisha e quem enterrado lá esse marido com esse papel que enterrado logo Umar fala vai pedir falar de como Umar fala acabou falar Amirul Mu'minin líder muçulmano mas falar Umar fala se no caso não permite para enterrado lá Abdullah bin vai e papel que Aisha que lore e Aisha triste Aisha falar como é que tem problema a mim não permite que lá para Amir líder de muçulmanos para enterrado ao lado de seus dois companheiros e amigos o que riba e dá Umar notícia Umar contente que notícia Ibn Abbas firma riba de Umar e na jubi Umar o que notícia dado Ali estava lá Ali fala Umar e fala nunca tem dúvida de como se bu morrer va buna junta perto dos companheiros porque durante a vida sempre que o profeta Muhammad sallam na papeta falando estava a mim Abu Bakar Umar estava a mim Abu Bakar Umar estava a mim Abu Bakar Umar depois de morto também nunca tem dúvida de como na buna juntado perto deles e Umar fala se filho e fala dia também que bona vai enterrar bota puntal e chamar vou puntal se para ver por mudar de ideia bota puntal se não permitem para enterrado lá então assim Umar ibn Khattab Ali na papel de corpo de Umar dita Ali na falar assim de como e falar ya Amirul Mu'minin e falar nunca tem dúvida de como buna perto dos companheiros e a os ali buna bem que tem nenhum alguém que não toma suma exemplo que não bata imita aquele nunca tem mais outro alguém suma exemplo buna vai buna ficando e assim Usman ibn Affan também fala na últimos gente fora dessa família que estava com Umar na última susala com Umar na morre Umar fala se filho o que a agonia de morto faz riba de Umar
Umar fala si filho, tiran riba de cama, ditandan na chão. Aquela hora, aquela ditanda Umar, cabeça de Umar na perna desse filho, e fala, não, punha testa na chão. Porque Umar na altura é capo de prostra. Mas Umar fala, tem paciência, punha cabeça na chão, para humildade que não vai para encontrar que nha dono com humildade. Punha cabeça na chão, ou punha cabeça na conforto, mas assim, punha cabeça na chão. Então assim como Umar, naquele estado, com Umar ibn Khattab, Allah tira-se alma, nesse mundo, se cabeça ditado na chão, Umar ne pedi Allah perdão, e ne pedi Allah para ter bom encontro que Allah, Umar ibn Khattab, acabou para morrer. Acho Umar morre, Umar vai enterrado perto, onde que o profeta Muhammad sallam enterrado nele, com Abu Bakr Siddiq. E depois de tempo, o tempo passa, já na califado de Osman, nos últimos anos de califado de Osman, quem se sinta bem da até lado barulho fazer de muro, a parede que cai. Logo é percebido como aquele lado onde que corpo enterrado, aquele parede que cai, o que vai fazer hoje parte de pé de som, de alguém. Logo é preocupa que aquela situação, hoje a parte de pé de som deles, e preocupa que a situação onde que vai punta Urwa ibn Jubair. Se não lembra de Urwa ibn Jubair, e pedido depois do profeta Muhammad sallam, e sobrinho de Aisha. Então, se mais cedo o sobrinho de Aisha, e tá frequentava a casa de sua tia, e tá entrava tudo parte de Caudi, e se bicarequim de quinta errado. E meninozinho, Aisha sinal manga de coisa se tia, irmã de Simame, então que contar naquela posição que coisa está aí, fala que ele pede Omar, assim que o tapado, mas depois ele levanta coisa bloqueado, com parede assim, fazido quadrado, onde que corpos estão nele até a os, e corpo para guardar corpo de aqueles grandes homens, aqueles grandes gentes que não está seguir na Islam, que não está seguir seu ensinamento, seus passos que não está ensinando, aquele três corpo de gente que está nele nessa sala na Madina. País não está para ali, não é a história desse grande homem que Umar ibn Khattab, que disse se legado na Islam, que disse tudo na Islam, coisa que o Islam nunca hoje nesse tempo, antes de Umar, que depois de Umar, só nesse tempo o Islam vive. Islam nunca vive, só que vive no tempo de Umar, nunca, seja antes que depois de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Para aquela nota para ali, na espera nós tudo não beneficia, a nós tudo não beneficia dessa história, desse grande homem que disse esse legado na Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.